Imagine a cena. Em plena luz do dia, uma escuridão assombrosa cobre toda a terra. O ar se torna denso, quase palpável, e uma sensação indescritível de mistério e reverência surge como um peso no coração de cada observador. A cruz, símbolo de vergonha e tortura, agora ocupa o centro de um evento que transcende qualquer explicação comum. Ao redor, sussurros e olhares incrédulos acompanham os últimos momentos daquele homem, tão diferente de todos os outros. Era impossível desviar os olhos. Não era apenas a morte de mais um condenado, era o desenlace de algo divino, algo que tocava o próprio tecido da realidade. Quando o centurião romano, um soldado endurecido pela batalha e pela disciplina militar, se colocou diante de Jesus e observou como ele enfrentava a morte, ele foi tomado por um misto de temor e admiração. Realmente, este homem era o Filho de Deus, disse ele, quase em um sussurro que ecoava como um grito no coração daqueles que o ouviram. Os evangelhos de Marcos registram de forma sublime esses momentos finais da vida de Jesus. Em sua trajetória até a cruz, ele não apenas carregou o peso da madeira, mas também o fardo do abandono, da zombaria e da humilhação. Naquele instante derradeiro, quando Jesus deu seu último suspiro, o cenário ao redor se transformou. Ao meio-dia, uma espessa e sobrenatural escuridão caiu sobre a terra, permanecendo até as 3 da tarde. Esse fenômeno se deu justamente quando o sol deveria estar em seu ápice, iluminando o mundo com toda a sua força. Contudo, a escuridão profunda, como um manto sobre a criação, desafiava qualquer explicação natural. A ciência da época, limitada como era, não poderia compreender o que se passava, pois a lua cheia naquela noite impedia a possibilidade de um eclipse. Eusébio, o escriba do imperador, registra em seus anais, do ano 202, que Phlegon descreveu um eclipse extraordinário que transformou o dia em noite. As estrelas podiam ser vistas no céu, relatou ele, e um grande terremoto sacudiu Bitínia, destruindo várias casas em Niceia. Outros sábios e teólogos, como São Cipriano, refletiram sobre o ocorrido. Ele sugeriu que o próprio sol se recusara a brilhar, como se envergonhado de testemunhar o crime hediondo contra Jesus. São Crisóstomo, igualmente profundo em sua interpretação, afirmou que a criação, em um gesto de repúdio, retirou sua luz, recusando-se a observar a injustiça imposta ao seu Criador. Para aqueles que presenciavam o evento, essa escuridão não era apenas uma coincidência, era a própria natureza, clamando contra o sacrilégio. À 9ª hora, Jesus exclamou em voz alta, Eloi, Eloi, Marcos 15, 34, um lamento em hebraico que pode ser traduzido como Por que me abandonaste? Essa frase reverberou pelo ambiente, e alguns dos que estavam ali, confusos e temerosos, acreditaram que ele chamava por Elias. O profeta Elias, associado ao Messias, trazia consigo a esperança de salvação, e em meio à escuridão, eles pensaram que Jesus buscava o auxílio divino. Então, um dos presentes correu e embebeu uma esponja em vinagre, oferecendo-a a Jesus em um gesto de compaixão. Logo após, ele clamou em voz alta e entregou o seu espírito, e naquele instante o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Esse véu que separava o Santo dos Santos do resto do templo era uma cortina espessa, ricamente bordada em ouro e púrpura. Joséfo, o historiador, descreve esse véu como uma obra monumental, tão pesada que seu rasgar de cima a baixo só poderia ser um ato sobrenatural. Esse ato marcava o fim dos ritos e sacrifícios, anunciando que pelo sacrifício de Cristo, o caminho para o céu agora estava aberto a todos os homens, judeus e gentios. No final, foi o centurião romano quem proferiu a frase que ecoaria para sempre. Ele, um oficial cuja função era supervisionar execuções e garantir que a sentença fosse cumprida, estava habituado à violência e à morte.
Contudo, algo naquela cena, talvez a serenidade de Jesus, sua dignidade silenciosa ou a estranheza dos acontecimentos ao redor, comoveu profundamente seu espírito. Observando o sofredor crucificado, o centurião chegou a uma conclusão única: este homem era, de fato, o Filho de Deus. Aqui me permito uma reflexão. Vejo, nesta passagem, algo que fala diretamente ao coração humano, além do véu do racionalismo moderno que tantas vezes obscurece o essencial. Em nossa era de relativismos, onde tudo parece fragmentado e dúbio, o centurião, em sua simplicidade e honestidade brutal, representa o homem comum tocado pela verdade. Sua declaração é mais do que uma mera constatação. É um grito de despertar espiritual, uma declaração daquilo que Aristóteles chamaria de primeiro motor imóvel da verdade, algo que transcende lógica e empirismo. Afinal, a morte de Cristo é uma evidência gritante do conflito eterno entre o bem e o mal, uma lembrança de que, por mais que o espírito humano titubeie entre dúvidas e ambições, há algo maior, uma verdade que clama por nossa consciência e, em momentos de extrema clareza, nos faz ver a realidade como ela é, desvelada.